Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Continuando aí nossos estudos sobre termologia, nós relembramos que na aula passada a gente falou sobre escalas termométricas, né? E a gente montou equações de conversão para converter temperaturas de escalas termométricas diferentes, né? E só relembrando que temperatura é o quê, né? Nós temos corpos que são formados por matéria, e essa matéria ela tem moléculas, é formada por moléculas, e essas moléculas ficam em constante agitação. E conforme essas moléculas se agitam mais, quer dizer que o corpo tem maior temperatura. Conforme elas menos se agitam, o corpo tem menor temperatura, ok? Então, o conceito de temperatura ele está ligado ao estado de agitação, à energia de agitação dessas moléculas, tá? Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas, menor a temperatura. E essa agitação, ela gera um outro fenômeno aí, que é o fenômeno da dilatação. Porque imagina, se você está muito agitado, imagina um grupo de pessoas reunidas numa sala. Se as pessoas estão mais quietas, então tem mais espaço sobrando. Se essas pessoas começam a ficar mais agitadas, a tendência é o quê? Que o espaço tende a aumentar, né? Então a separação entre essas pessoas tende a ficar maior. É isso que acontece microscopicamente também, tá? Então, conforme elas vão mais se agitando, elas vão tomando maior distância, porque elas têm maior energia. E isso causa uma dilatação, um aumento desse volume, ok? Das substâncias. Se, por outro lado, a agitação diminui, você diminui o estado de agitação, você diminui o espaço que essas moléculas vão ocupar e você tem uma contração, tá bom? Então, com o aumento da temperatura se dilata, com a diminuição da temperatura se contrai, tá bom? Os objetos. No termômetro acontece exatamente a mesma coisa. Ó. Tem aqui um termômetro numa temperatura mais fria, né? E a quantidade de líquido aqui, ó, ela está menor. Conforme esse termômetro entra em contato com um corpo de maior temperatura, as moléculas que estão aqui se agitam mais e tendem a aumentar de tamanho. E o que acontece? Acontece uma dilatação desse líquido aqui, que a gente traduz como um aumento de temperatura. Certo? Então aqui, ó, esse líquido ele subiu porque ele estava confinado aqui, ele aumentou a temperatura, aumentou o volume e aí o líquido sobe através da coluna, correto? Então, dilatação térmica, certo? Então, tudo que aumenta a temperatura, maior temperatura, aumenta de tamanho, tá? Aumenta de tamanho. Se a temperatura diminui, o tamanho também diminui. A única exceção a isso, pessoal, é a água, tá? A gente já comentou sobre isso, mas a água tem um comportamento anômalo, ou seja, fora do normal. A água é o seguinte, pessoal. A água, deixa eu fazer um gráfico aqui para vocês. Já falei sobre isso, mas vamos lá. Vamos pegar aqui o volume da água e temperatura que a água está, certo? O que acontece? Se a gente tiver água pegar a água aqui numa certa temperatura, certo? Vamos pegar aqui a temperatura de 4 graus Celsius. 4 graus Celsius, tá? Essa água, ela tem um certo volume. Se a gente aumentar a temperatura aqui, o que vai acontecer com o volume da água? Ele vai aumentar também. O volume da água vai aumentar. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. E se eu descer nesse gráfico, vir nele ao contrário, ó, caminhando nele ao contrário, conforme eu diminuo a temperatura, o volume diminui, diminui a temperatura, o volume diminui, diminui a temperatura, o volume diminui. Porém, quando chega a 4 graus Celsius, a água ela tem um comportamento diferente das
outras formas de matéria, certo? Dos outros corpos. Os outros corpos, enquanto outros corpos, pega um vidro, por exemplo. Conforme você diminui a temperatura, o vidro continua diminuindo de volume, tá? O volume dele continua diminuindo. Porém, a água é diferente. A partir de 4 graus Celsius para baixo, a água começa a aumentar o seu volume. Ela aumenta o seu volume, tá bom? Por isso que quando a gente coloca uma garrafa de líquido dentro do congelador e esquece, pode acontecer dela se romper, dela estourar, uma latinha, tá? Porque imagina lá que a gente põe lá a latinha ou uma garrafa, né, dentro do congelador. E essa garrafa tá cheia de líquido, de água, de refrigerante, qualquer coisa desse tipo, tá? O que acontece? Começa a diminuir a temperatura, tudo começa a diminuir. O líquido começa a ficar menor e o recipiente também começa a diminuir de tamanho. Ele diminui de tamanho, fica menor, né? Então ele vai diminuindo conforme diminui a temperatura. O problema é que acontece o quê? Quando chega a 4 graus Celsius, se diminuir mais a temperatura, o recipiente continua diminuindo, mas o líquido que está lá dentro, ele aumenta de volume. E aí você causa um rompimento desse objeto. Tá bom? Pessoal, agora mostrando algumas imagens práticas aqui sobre dilatação térmica. Observem esse trilho aí. Olha o que aconteceu, tá? O trilho ficou todo torto aqui. Por quê, pessoal? Porque aconteceu aqui uma dilatação térmica do trilho, né? E não existia aqui nesse trilho um dispositivo de segurança, tá? Que se chama junta de dilatação. Quando eles vão fazer a instalação de algum trilho, eles têm que deixar um espaço entre os trilhos. Vou até colocar aqui, olha aqui, ó, a vista de cima de um trilho. Tá vendo que aqui tem um espaço, ó, entre os trilhos? Por quê? Porque permite que ele dilate, que conforme aumente a temperatura, esse trilho tem espaço para dilatar e esse aqui também, ou seja, eles não podem ficar encostados, porque se eles ficarem encostados, eles não vão ter para onde dilatar, para onde crescer, e aí eles acabam se entortando, tá? Muitas vezes a gente está andando de trem ou metrô, a gente ouve um barulho que a roda faz ao passar aqui em cima desse trilho, desse vão aqui, né? Então faz lá um barulho, tutu, 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 tutu. Ou seja, as rodas estão passando nesse espaço deixado aqui para dilatação térmica, tá bom? Outro exemplo são os fios, pessoal. Se a gente pegar um fio de energia elétrica, pega lá dois postes, desenhar aqui dois postes, e a gente nota que esses fios, eles têm uma certa barriga aqui, ó, né? Eles não são esticados. E essa barriga aqui desses fios, pessoal, ela varia de tamanho. No dia que está mais frio, que tem temperatura menor, ele fica mais esticado, e no dia que está mais quente, ele fica mais embarrigado. A barriga aqui aumenta, tá? Por conta da dilatação térmica, tá bom? Se a gente puder observar alguns fios aí, a gente vai ver que isso acontece. Como a gente faz para evitar que a dilatação térmica prejudique aí os objetos? Então o pessoal coloca um dispositivo que a gente chama de junta de dilatação, que é isso aqui, ó, nas pontes, pessoal, para juntar duas placas da ponte, para evitar que essa placa dilate para cá e essa dilate para cá, elas se encontrem e elas possam ser danificadas aqui pela força da dilatação. Então o pessoal coloca uma junta de dilatação, deixa um espaço aqui no meio, preenche com uma barrinha de ferro aqui para não ficar passando no buraco, olha aqui também, e aí a ponte pode dilatar, pode se mover, tá? De acordo com a variação das temperaturas, correto? Na prática, pessoal, na nossa casa, acontece muita dilatação térmica? Acontece. Muitas vezes acontece principalmente nas portas, pessoal. Muitas vezes tem uma porta lá e essa porta começa a apresentar uma dilatação por conta da variação de temperatura, ela começa a raspar no chão ou raspar no batente, tá bom? Então, em casa, o mais comum de acontecer é isso, certo?
Então vamos falar na prática agora sobre os três tipos de dilatação, né, pessoal? Nós temos três tipos de dilatação. O primeiro tipo de dilatação nós chamamos de dilatação linear. Linear. Dilatação linear. Tá aqui, ó. Por que ela chama de dilatação linear? Porque ela ocorre apenas em uma dimensão, em um sentido. Uma dimensão. Tá? Em um sentido. Um sentido. Tá? Normalmente ela acontece em barras. Tá? Numa barra, num trilho, daquele trilho de trem. Por que ela chama linear? Porque ela só vai crescer, pessoal, para um lado. Tá? Só vai crescer para um lado. Na verdade, ela cresce um pouquinho para cá? Cresce. Só que esse tamanho aqui, esse diâmetro, é tão desprezível comparado com o tamanho total da barra que a gente não considera essa dilatação aqui, ó, nessa direção. Então, a gente considera a dilatação só nessa direção. Então, imagina aqui que a gente tem uma barra, ó, com temperatura inicial, uma temperatura inicial, e a gente vai aumentar a temperatura, tá? A gente vai fazer um acréscimo aqui de temperatura, tá? Botar um ΔT aí. Ela tinha um tamanho inicial e aí ela vai crescer, pessoal. Ela vai ter um tamanho maior porque a temperatura final vai ser maior do que a temperatura inicial. O quanto que a barra cresce, que é esse pedacinho aqui, ó, que eu estou riscando, nós chamamos de ΔL, tá? ΔL é o quanto a barra cresceu, é a dilatação dessa barra. Tá? L0 vai ser o seu comprimento inicial. Comprimento inicial. Tá? E L, que L final, é o tamanho final da barra. É o tamanho final da barra. Tá? Que esse L é igual a quem? É igual ao L0, que é o tamanho inicial, mais o quanto a barra dilatou, que é esse pedacinho aqui, que é o ΔL. Beleza? Vamos colocar aqui uns vídeos de alguns experimentos para a gente visualizar como que funciona a dilatação linear, tá bom? Então, é o seguinte, ó. Vamos pegar o primeiro vídeo, onde a gente tem um tubo, olha aqui, um tubo de alumínio, ele tem 66 centímetros de comprimento, ele é perfurado, e colocou um caninho aqui, um funil, e aí nós começamos a despejar água aqui nesse funil. E esse tubo está fixo nessa ponta aqui, ó, para ele não crescer para cá. E aqui ele está livre, ele está ligado com um ponteiro aqui, ó, que pode se mexer para cá ou para cá, dependendo da dilatação do tubo, tá? Se o tubo crescer, esse ponteiro vem aqui para a direita. Se o tubo contrair, o ponteiro vem para a esquerda, tá bom? Então o que acontece? Eles têm aqui, ó, água em 3 temperaturas diferentes. Aqui, ó, essa água aqui da direita, tá? Com temperatura de 70 graus. A água do meio com temperatura ambiente. E aqui a água com gelo, a água gelada, 0 graus Celsius. Ele está mostrando a temperatura aqui, 0 graus Celsius, tá? E aqui, ó, 70 graus, olha aqui, ó, tá? O termômetro mostrando 70 graus. Então, o que ele vai fazer primeiro? Vai pegar aqui a água que está aqui o ponteiro, ó. Então, se o tubo aumentar de tamanho, o ponteiro vai para a direita. Se o tubo diminuir de tamanho, o ponteiro para a esquerda. Vai colocar água quente. Ó, então, coloca, ó, observa aqui o ponteiro. Ó. Olha lá o ponteiro, ó, se mexendo. Ó. Tá? O ponteiro se mexeu. Ou seja, tinha falado errado, né? Ó. Então, ponteiro para a esquerda aumentou o tamanho do tubo. Tá bom? Ele empurrou o ponteiro, olha lá. Estava aqui na posição 2.8, ele se deslocou para a posição 0.6. Agora ele vai colocar água, temperatura ambiente, o ponteiro volta para a posição que ele estava, que é a temperatura ambiente. Ó. Voltou aqui na posição 2.8, certo?
retornou ao tamanho inicial. E agora ele vai colocar água gelada. Esse ponteiro vai mostrar a contração da barra. Então ali a barra contraiu. Mas observe que ela contraiu menos. Por quê? Porque a temperatura inicial era 17 e aqui foi 0. Tá? Já na água quente, quando ele colocou água quente, a diferença de temperatura era maior, tá bom? Porque a água estava muito mais quente do que a água fria, certo? De 17 graus, que era a temperatura ambiente, para 70 graus, tem uma grande diferença de temperatura, de 53 graus, tá bom? Então ele fez um cálculo aqui para obter o coeficiente de dilatação do alumínio, tá? Vamos partir para o próximo vídeo. E o próximo Olá vídeo... pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica, especificamente a dilatação superficial, que é aquela que ocorre gerando variação de duas dimensões, portanto um aumento substancial da área. Para realizar tal experimento, nós vamos utilizar aqui uma chapa metálica de alumínio com um orifício na parte central e uma esfera de aço. Observamos que a esfera não consegue transpor o orifício. Para gerar a transposição da esfera no orifício da chapa, nós vamos aquecer a chapa, gerando a dilatação superficial do orifício central, favorecendo, portanto, a transposição da esfera neste orifício. Vamos ao experimento. Inicialmente, nós vamos necessitar de uma fonte térmica. Então, nós temos aqui a nossa lamparina e vamos aquecer a nossa chapa. Então vou dar uma Vamos corridinha no colocar aqui vídeo, tá? sobre Aqui ele vai a fonte aquecer, térmica vai demorar um de pouquinho. aço. Ó, Ela possui essa característica. Já aquecida, agora aquecer, ele vamos vai tentar passar a posicionar bolinha por aqui, ou seja, tá vendo esse a orifício? chapa Inicialmente a bolinha não diante passava da por dentro base do aqui orifício. Agora ele vai colocar, ó, e a bolinha observamos passou. aí que Mostrou o quê? claramente Agora ela já a não passa, porque esfera tirou do consegue fogo, ultrapassar. Observamos ela que já contraiu de novo, a chapa já retorna tá às bom? posições originais, Bom, impedindo aí próximo agora a vídeo, passagem. que é a dilatação volúmica. Os átomos de substâncias em estado sólido ou líquido vibram sempre em torno de posições fixas de sua estrutura básica. A variação da temperatura modifica essa vibração, variando as distâncias interatômicas, a dilatação. Notem que a bolinha passa por dentro do orifício, tá? Agora ele vai colocar fogo e vai aquecer. Observe o que acontece com a esfera após ser aquecida. Agora aqui, pessoal, ele vai fazer um experimento com o que a gente chama de lâmina bimetálica, tá? Ou lâmina de dois materiais. Aqui em cima, metal, e na parte de baixo tem papel, tá? E na parte de baixo, papel, tá? Então nós temos a junção de dois materiais no mesmo objeto, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai colocar fogo. E ele vai colocar Preste aqui, atenção ao que acontece com a folha. ó, ele vai colocar aqui a parte metálica. Preste atenção ao que acontece A parte metálica ele vai colocar no fogo. Olha o que vai acontecer. com a folha. A chapa se dobrou, tá? De novo. Ótimo. Vamos retornar lá para a gente ver o que está acontecendo, né? Por que que aconteceu aquilo lá? Então, existe aqui uma tabela, né, de alguns materiais e esse coeficiente aqui, ó, que nós chamamos de coeficiente de dilatação. Dilatação
térmica. Dilatação térmica. Representado, pessoal, pela letra alfa, tá? Representado pela letra alfa. É o coeficiente de dilatação térmica. Que depende do material. Cada material tem um coeficiente de dilatação, certo? Então, tem materiais que se dilatam mais, tem materiais que se dilatam menos, ok? Então, aqui o que acontece? Ó, o material que tem nessa tabela nossa aqui, a maior dilatação, o maior coeficiente de dilatação é o chumbo. O coeficiente de dilatação tá dando para enxergar direito, mas é 27 vezes 10 a menos 6. A unidade é por grau Celsius, ou grau Celsius a menos 1. Ó, enquanto o chumbo tem 27 vezes 10 a menos 6, vamos pegar aqui outro material, cobre tem 17 vezes 10 a menos 6. Porcelana, 3 vezes 10 a menos 6, certo? Ou seja, ó, se a gente for comparar porcelana com chumbo, a porcelana tem 9 vezes menos dilatação do que o chumbo, quando exposta a mesma variação de temperatura. Vidro, também, ó, vidro dilata pouco, tá? Liga de ferro e níquel, dilata menos ainda. Quartzo, dilata menos ainda, tá? Ou seja, olha, em relação ao quartzo, por exemplo, e o chumbo, nós temos uma distância muito grande aí. O chumbo dilata 54 vezes mais do que o quartzo, tá? Pessoal, essa dilatação, como que a gente pode calcular essa dilatação? É o seguinte, ó, a gente tem alguns parâmetros aqui, tá? Que a gente deve considerar para calcular a dilatação, que são os seguintes: o tamanho inicial da barra, que é o L0, né? Quanto maior o tamanho da barra, mais ela vai dilatar. Simples isso, né? Tá? Quanto maior o tamanho da barra inicial, mais ela vai dilatar. Outro parâmetro é a variação da temperatura que a gente vai colocar nessa barra. A variação da temperatura. Quanto maior a variação da temperatura, maior vai ser a dilatação. Tá? Então, se a gente tem uma temperatura ambiente, por exemplo, a gente viu lá no vídeo, né? Que a temperatura ambiente lá do local era 17 graus Celsius. Quando ele aplicou uma temperatura maior, foi para 70 graus Celsius, o ponteiro andou uma certa distância lá, né? Em relação ao centro dele. Depois ele pegou e colocou água gelada a 0 graus Celsius. Então o ponteiro, o que o ponteiro fez? Andou uma distância menor, pessoal. Tá? Por quê? Porque aqui você tem uma variação de temperatura maior, de 53 graus. E aqui você tem uma variação de temperatura menor, de 17 graus, certo? Então, quanto maior a variação da temperatura, maior a dilatação. E outro fator é o material, tá? Outro fator é o material, certo? Então, material que tem maior coeficiente de dilatação térmica, que é o alfa, vai ter uma dilatação maior. Material que tem menor coeficiente vai ter uma dilatação menor também. Então, para a gente calcular a dilatação térmica linear, né? Para a gente calcular a dilatação térmica linear, existe uma expressão, que é o seguinte. A expressão é a seguinte: a dilatação térmica linear, ou seja, quanto dilatou, ΔL, o valor que dilata, esse pedacinho aqui, ó, que vai dilatar, a barra ela tem um tamanho inicial, que é L0, certo? Quando a gente aplicar uma variação de temperatura nessa barra, ela vai crescer, ela vai aumentar de tamanho, certo? Se a gente aplicar uma variação de temperatura positiva. Se a gente aplicar uma variação de temperatura negativa, ela vai diminuir de tamanho, tá bom? Então tem um ΔL, que é quanto a barra vai crescer.
Esse ΔL é calculado da seguinte maneira. L0, que é o tamanho da barra inicial, vezes alfa, que depende do material, que é o coeficiente de dilatação de cada material, que está aqui nessa tabela. Então, aqui são os alfas, ó, vezes a variação da temperatura que essa barra vai ser exposta. Tá bom? Então, ΔL, repetindo, que é o tamanho, que é quanto a barra vai crescer, a dilatação da barra, é o L0, que é o tamanho inicial dela, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação dessa barra, vezes a variação da temperatura. Então, quanto maior o tamanho inicial da barra, maior a variação dela, dilatação térmica dela. Quanto maior o coeficiente de dilatação linear, maior a dilatação da barra. E quanto maior a variação da temperatura, maior a dilatação também. Então, tudo é diretamente proporcional, certo? Tudo é diretamente proporcional. Então, nós temos três tipos de dilatação. O primeiro, dilatação linear, que ocorre em apenas uma direção. Segundo tipo de dilatação é a dilatação superficial, tá? Ou seja, a dilatação que ocorre em dois sentidos, em duas dimensões, tá? Duas dimensões, tá? Enquanto a dilatação linear é uma dimensão, a superficial são duas dimensões. Mostrei o vídeo lá do experimento, onde o professor colocava lá uma chapinha que tinha um orifício no meio, né? Tinha um orifício no meio. Aí ele tentou passar uma bolinha aqui por essa chapa, uma bolinha de aço. Uma bolinha de aço, e a bolinha de aço inicialmente estava maior que o orifício. O que ele fez? Ele aqueceu a chapa, não aqueceu a bolinha. Ele aqueceu a chapa, essa chapa dilatou nas duas dimensões, então ela cresceu tanto nesse sentido como nesse sentido, tá? Cresceu nos dois sentidos aí, o orifício também dilatou, pessoal. Porque a chapa dilata, o orifício também aumenta. E aí, o que aconteceu? A bolinha ficou menor que o orifício e conseguiu passar por ele. Tá bom? Depois, quando retorna a temperatura inicial, você vai retornar também a dimensão inicial da barra. Tá bom? Como que a gente vai calcular a dilatação superficial? É muito parecido com a dilatação linear. Tá? Então, o que acontece? Ó, dilatação linear, vou colocar aqui, ΔL, acabamos de ver, né? L0 vezes alfa vezes delta θ, da variação da temperatura. Mas variou apenas em um sentido esse aqui, tá? Cresceu apenas em uma dimensão, tá? Agora aqui, a gente tem crescimento em duas dimensões. Então, a gente tem, o que aumenta aqui, na verdade, não é mais o comprimento, é a área. Então, aqui a gente tinha uma área inicial, que nós vamos chamar A0, né? Área inicial. Opa, volta. Área inicial, que nós vamos chamar de A0. E aqui a gente vai ter uma área final. Área final. Sendo que o que acontece, teve uma variação aqui, ó, de área, ó, tá? Cresceu aqui essa chapa, cresceu em duas dimensões. Então, nós vamos ter um crescimento que a gente vai chamar de delta A, certo? Porque cresceu a área. Então, vamos lá. É muito parecida com a equação da dilatação linear, ó. Porque a equação... Porque depende também dos mesmos fatores. O crescimento, a dilatação dessa área aqui depende da área inicial. Quanto maior a área inicial, maior a dilatação. Depende do coeficiente do material. Se você tem uma chapa de alumínio, de chumbo, de vidro, você vai ter dilatações diferentes. Só que agora o nosso coeficiente não chama mais alfa, ele chama-se beta, tá? Uma letrinha grega chamada beta, vezes a variação da temperatura. É quase a mesma coisa, tá vendo? Muito parecido, né? Deixa eu apagar esse delta aqui para não confundir. Mudar de para cá. Delta A, que é a variação da área.
Olha aqui, enquanto a linear é ΔL igual a L0 alfa delta θ, a dilatação superficial é ΔA, variação da área, é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura, muito parecido. Esse beta aqui ele tem um valor, pessoal, que é o quê? Que ele tem a ver com o alfa. Então, o beta ele vai ser 2 vezes o alfa, tá? Então, por exemplo, se a gente tem lá o chumbo, que a gente viu lá naquela tabela anterior, ó, vamos pegar um outro aqui, ó, ferro, coeficiente de dilatação do ferro, 12 vezes 10 a menos 6, tá? Coeficiente de dilatação linear. Então, a barra de ferro cresce com esse coeficiente aqui. Agora, se a gente... Vamos pegar aqui o ferro. Coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá? Se eu quero calcular a dilatação de uma chapa de ferro, então imagine que eu tenho uma barra de ferro nessa direção e uma barra de ferro nessa direção. Então, cresce para cá e cresce para cá. Cresce para os dois lados. Então, a gente tem que dobrar o coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação linear do ferro vai ser 2 vezes 12 vezes 10 a menos 6. Então, o coeficiente de dilatação linear do ferro será 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá bom? Por último, dilatação volumétrica. Então, dilatação linear cresce em uma dimensão, apenas um sentido. Dilatação superficial cresce em duas dimensões, em dois sentidos. Aqui, na dilatação volumétrica, o próprio nome já diz, volume. Vai crescer, vai dilatar em três dimensões, pessoal. Três dimensões. Ou seja, em três sentidos. É tudo muito parecido, é tudo muito similar, certo? Aqui foi o experimento da bolinha que não passava por um anel. Tinha uma bolinha, tinha um anel, a bolinha não conseguia passar. Não conseguia passar, não, ao contrário, né? A bolinha passava por dentro do anel, era o volume dela permitia que ela passasse para dentro do anel. Depois que ela foi aquecida, ela não conseguia mais passar por dentro do anel, certo? E é muito parecido, pessoal. Então vamos pegar lá um objeto que tenha um certo volume, uma esfera, por exemplo, tá? Uma esfera que tenha um volume inicial, certo? Que tenha um volume inicial V0, que está numa temperatura inicial T0, e a gente vai aquecer essa esfera, vai colocar uma variação de temperatura ΔT aí nela, certo? ΔT tem que ser maiúsculo, porque senão vai confundir com tempo. Aqui a temperatura inicial vamos colocar maiúsculo, tá? Vamos colocar uma variação de temperatura e ela vai aumentar de tamanho, pessoal. Vai aumentar de volume, tá? Ela tinha um volume inicial e agora ela tem um volume maior um pouco, tá? Cresce em todas as direções. Esse crescimento aqui, ó, esse crescimento que ela teve, nós chamamos de variação do volume, ΔV, tá? Então, só relembrando lá as equações, ó. Dilatação linear, L0 é igual, L0 não, ΔL, que é a variação do comprimento, é o comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação da temperatura, certo? Na dilatação superficial, ΔA é igual a A0 vezes beta vezes variação da temperatura. A gente, ao invés de A, a gente também encontra como ΔS, que é de dilatação superficial, que é a área inicial vezes beta vezes ΔT, tá? Mesma coisa, sendo que o beta é igual a 2 alfa. E na dilatação volumétrica,
é muito parecido, pessoal. Ou seja, a dilatação volumétrica, o tanto que varia o volume do objeto, é o V0 vezes, outra letrinha grega agora, gama, vezes a variação da temperatura. Sendo que aqui ele cresce nos três sentidos, cresce no eixo x, cresce no eixo y e cresce no eixo z, tá? Cresce tridimensional. Então, gama, nós dizemos que o gama vale 3 alfa, que é aquela dilatação linear. Lembra do ferro? Ó? Alfa do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A unidade é graus Celsius a menos 1. Tá? Se eu quero saber o gama do ferro, se é uma esfera de ferro, basta a gente pegar e fazer 3 vezes o alfa. Tá? Então, o gama do ferro vai ser coeficiente de dilatação volumétrica do ferro, 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6, que vai dar 36 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Tá? Escrevi aqui, ó, dividido por grau Celsius, o grau Celsius elevado a menos 1 é a mesma coisa, certo? Vamos fazer uns exercícios agora, mas antes de fazer exercício, pessoal, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui sobre trabalho com potências de base 10, tá? Então, vamos olhar aqui essa coluna da esquerda, eu coloquei várias potências de base 10 aqui, né? Lembrando que quando não tem nada aqui na frente, 10 a 0, 10 elevado a primeira, 10 elevado a menos 1, quer dizer que tem um 1 aqui, ó, 1 vezes 10 a 0, 1 vezes 10 a primeira e assim por diante. O que acontece? Todo número elevado a zero, pessoal, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, esse número aqui, 1 vezes 10 a 0, é o número 1,0. Tá? 1,0. É 1, é o número 1. Se eu pegar aqui, aumentar uma casa aqui positivamente desse número, acrescentei mais 1 aqui, ó, vai para 10 elevado à primeira, né? Todo número elevado à primeira é igual a ele mesmo. Então, a gente só basta pegar essa vírgula aqui, ó, e andar uma casa para a direita. Então, esse número que era o número 1 vai se transformar no número 10. Tá? Esse número que era o número 1 vai se transformar no número 10. Vai andar uma casa para a direita da vírgula, porque a gente aumentou a potência aqui. Se por outro lado eu diminuir o expoente, tirar menos 1 aqui, basta eu pegar essa vírgula e jogar para a esquerda agora. Então, esse número que era 1, que era 10 elevado a 0, se eu tirar um dígito na potência, ele vai se transformar no número 0,1. Se for 10 ao quadrado, pega esse número aqui, ó, esse número 1, que é 10 elevado a 0, e anda com a vírgula duas casas. Uma casa mais uma casa. Vai se transformar no número 100. E por outro lado, se eu pegar esse 10 elevado a 0 e tirar duas unidades aqui da potência, vai ficar 10 elevado a menos 2, vai se transformar no número 0,01. Olha aqui. Se eu pegar aqui e somar mais 2 aqui, se eu somar mais 2, vai para 0, certo? Eu pego essa vírgula e ando duas casas para a direita. Sempre que eu estou somando, aumentando esse número aqui, eu vou para a direita. Então, ele vai se transformar no número 1 de novo. 10 ao cubo é 1000. É só pegar o número 1 e andar 3 casas da vírgula. Ó, 1, 2, 3 casas. E se eu quiser transformar aquele número em 10 a menos 3, é só andar 3 casas da vírgula para a esquerda. Olha aqui, número 1, estava aqui a vírgula, anda uma casa para a esquerda, anda duas casas para a esquerda, anda 3 casas para a esquerda. Tá? Temos que tomar muito cuidado na hora de fazer soma ou subtração de potências de base 10. Por quê? Se elas são iguais, por exemplo, eu tenho esse número aqui, ó, 2 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 ao quadrado. Tá? Isso aqui são os seguintes números, 200 mais 500, que dá 200 mais 300, né? 3 vezes 10 ao quadrado é 300. 2 vezes 10 ao quadrado é 200 mais 300, que é igual a 500, que é igual a 5 vezes 10 ao quadrado.
Aqui não mudou nada, tá? Consegui somar por quê? Porque as potências de base 10 têm o mesmo expoente. Agora nós temos que tomar cuidado do seguinte, subtração é a mesma coisa, né? Se a gente tem esse problema aqui, por exemplo, 2 vezes 10 ao cubo mais ou menos 3 vezes 10 ao quadrado. Tá? Muitas vezes a gente se confunde ao fazer essa conta aqui, fala que é 5 vezes 10 à quinta, sei lá. Então pensa bem que aqui ó, a gente não pode fazer essa soma como eu fiz aqui. Por quê? Olha aqui que interessante. 2 vezes 10 ao cubo são 2.000, certo? 2.000. Andei 3 casas para a direita, transformei no 2.000. Mais 3 vezes 10 ao quadrado, tem que andar 2 casas a partir daqui, então vai transformar no número 300. Então, essa soma aqui dá 2.300, certo? Se eu fosse transformar esse número aqui em potência de 10, ficaria assim, ó, 2,3, ó, a vírgula estava aqui. Vamos contar quantas casas eu andei para a esquerda. Andei uma casa, andei 2 casas, andei 3 casas, cheguei no 2,3. Então, eu venho aqui e coloco vezes 10 elevado ao cubo. Então, é 2,3 vezes 10 elevado ao cubo. Então, 2 vezes 10 ao cubo mais 3 vezes 10 ao quadrado são 2,3 vezes 10 ao cubo. Tranquilo? Joinha? Então, o que nós temos aqui? 2 vezes 10 ao cubo mais 3 vezes 10 ao quadrado, 2,3 vezes 10 ao cubo, tá? Mandamos 3 casas para a esquerda, então nós diminuímos aqui esse número, ele aumentou a potência aqui. Então, é uma regra de balanço, ó. O número não era 2.300, certo? Eu não transformei ele no número 2,3, mas eu não posso perder a igualdade. Como ele ficou, eu peguei o 2.300 e deixei ele como um número menor, a gente vai ter que vir aqui fazer uma compensação. Colocar mais 3 casas aqui para deixar ele equivalente ao 2.300. Joia? Então, vamos lá. Multiplicação de potências de 10. Vamos falar sobre multiplicação. Multiplicação. Então, imagina que a gente tem que multiplicar aqui 2 vezes 10 ao cubo vezes 3 vezes 10 ao cubo. Né? Então, aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Multiplica os números 2 vezes 3, tá? 2 vezes 3, e multiplica as potências de 10. 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Aqui é bem facinho. Então, 2 vezes 3, 6. 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, ó, como tem a mesma base, a gente faz o quê? Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 3, que vai dar 6 vezes 10 à sexta. Facinho, né? 6 vezes 10 à sexta. Ah, se tiver expoente negativo, mesma coisa. 2 vezes 10 ao cubo, 2 vezes 10 ao cubo, vezes 3 vezes 10 a menos 3, por exemplo. Tá? Como a gente faz? Igualzinho, pessoal. Multiplica os números vezes os números, que estão sozinhos. 2 vezes 3. Multiplica as potências de 10. 10, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais menos 3. Então, essa multiplicação vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 10 elevado a 3 menos 3, 0. 6 elevado a 0, que é igual a 6 vezes 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1, e que vai ser igual a 6. Tá? Agora, divisão. Divisão não é difícil, mas não podemos esquecer, para não errar. Tá? Divisão de potências de 10. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar essa divisão que a gente estava fazendo aí. 3 vezes 10 ao
quadrado dividido por 2 vezes 10 ao cubo, tá? Vamos mudar aqui o expoente para a gente deixar o expoente em cima por enquanto maior, depois a gente faz diferente. Vou pegar 3 vezes 10 ao cubo dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Pessoal, se eu fosse fazer essa conta aqui, abrindo esses números, ia ficar assim, ó, 3 vezes 10 ao cubo é 3.000, certo? Dividido por 2 vezes 10 ao quadrado é 200. Então, eu posso dividir por 10 aqui, dividir por 10 aqui. Ficou 300 dividido por 20, dividir por 10 de novo, dividir por 10 de novo. 30 dividido por 2 dá 15, tá? Essa conta aqui dá 15. Vamos refazer agora utilizando uma regrinha com potências de 10. Então, fica lá, 3 vezes 10 ao cubo, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. E da mesma maneira, pessoal, nós vamos fazer duas coisas distintas aqui. A gente vai dividir os números, 3 dividido por 2, igual a gente fez na multiplicação, multiplicou só os números. Então, nós vamos dividir os números, 3 dividido por 2, e vamos multiplicar pela divisão dessas potências aqui, ó. 10 ao cubo dividido por 10 ao quadrado. Então, vamos lá. Pessoal, 3 dividido por 2, todo mundo sabe que é 1,5. Tá? 1,5. 1,5. E agora, para dividir essas potências aqui, 10 ao cubo dividido por 10 ao quadrado, tem uma manha para a gente transformar essa divisão numa multiplicação. Porque a multiplicação a gente sabe fazer. Ó. Multiplicação a gente só sabe que conserva a base e soma os expoentes. Tá? Se a gente transformar essa divisão numa multiplicação, a gente sabe resolver. Então é o seguinte, para transformar essa divisão numa multiplicação, vai ficar assim, ó, vai ficar 10 ao cubo, que estava em cima, né? Está aqui em cima, o 10 ao cubo, vezes o 10 ao quadrado que está lá embaixo. Só que ele está mudando aqui de localização, ele está indo do denominador para o numerador, ele não pode ir do mesmo jeito, tem que ter uma mudança. Então a gente vai pegar esse número aqui, 10 ao quadrado, vai subir ele para multiplicar, só que a gente vai inverter o sinal. Se era positivo, vai virar negativo. Se é negativo, vai virar positivo. Certo? Só inverte o sinal do expoente. Então, vai ficar aqui 10 elevado a menos 2. Não era 10 ao quadrado lá embaixo? Subiu, ficou 10 elevado a menos 2. Então, vamos resolver agora a conta. Facinho, ó, 1,5 vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 2, a gente conserva a base e soma os expoentes. Somar os expoentes vai ser 3 menos 2. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado à primeira. E 10 elevado à primeira são 10, né? 10 elevado à primeira é igual a 10. Se eu multiplicar 1,5 vezes 10, multiplicar por 10 é andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, esse 1,5 vezes 10 à primeira, nada mais, nada menos, é igual ao número 15. Que beleza, ó, deu igualzinho aqui, tá? Ah, mas professor, mas assim é muito mais fácil desse jeito aqui, ó. Desse jeito é muito mais fácil. Realmente é muito mais fácil quando os números são pequenos. Imagina que a gente vai ter essa conta aqui para fazer, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 19 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 15. E aí, como a gente faz essa conta agora? Vai transformar esse número 3 em 0,00019 zeros aqui? Não. Então, a gente usa potências 10 para facilitar a nossa vida, tá? Vai ficar igualzinho, pessoal. Vamos resolver isso aqui só rapidão, ó. 3 dividido por 2 é 1,5. Já vimos aí na conta de cima. 3 dividido por 2 é 1,5. Como a gente faz para resolver agora? Transforma essa divisão numa multiplicação. Vai ficar 10 elevado a menos 19, que é quem estava aqui em cima no numerador, e esse cara aqui, 10 a menos 15, vai subir e inverter o sinal do expoente. Vai ficar 10 elevado a mais 15. Então, vai ficar essa conta 1,5 vezes 10 elevado a menos 19 mais 15, ela vai se transformar em 1,5 vezes 10 a menos 4. Menos 19 mais 15, menos 4. Tranquilo?
resolver agora alguns exercicinhos, pessoal, que estão no nosso livro didático, tá? Tá lá no livro didático, ó, sobre dilatação térmica. Fiz essa revisãozinha para a gente se lembrar aí dos conceitos de multiplicação, divisão, operações com potências de 10. Então aqui, ó, pessoal, uma barra de ferro, pessoal, a barra de ferro ela sofre dilatação linear, ou seja, em uma direção só, tá? Então, dilatação linear, ΔL é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes o alfa do ferro, vezes variação da temperatura, tá? Uma barra de ferro, ó, tá falando que é ferro, tem comprimento de 5 metros a 21 graus Celsius. Então, o comprimento inicial dela é 5 metros a 21 graus Celsius. Temperatura inicial, 21 graus Celsius. Qual o comprimento dessa barra? Ele quer saber qual o comprimento da barra se a temperatura aumentar para 25. Se a gente colocar aqui uma temperatura final de 25 graus Celsius, ele quer saber qual é o comprimento final da barra. Comprimento final, ele não quer saber só a dilatação, tá? Ele quer saber quanto a barra cresceu. Então, ó, ela tem um tamanho inicial aqui de 5 metros, certo? 5 metros é o tamanho inicial dela, que está a 21 graus Celsius. E se a gente aumentar a temperatura para 25, pessoal, ela vai crescer um pedacinho aqui, ó. Ela vai crescer um pedacinho, tá? Então, ela tinha um comprimento inicial L0, ela mantém o comprimento inicial L0 acrescido de um ΔL, tá? E o comprimento final dela, o L, vai ser a soma do L0 mais o ΔL, tá bom? O material, pessoal, é importante. Uma barra de ferro, ela dilata diferente de uma barra de alumínio, por exemplo. Então, a gente tem que saber o coeficiente de dilatação linear do ferro. Coeficiente de dilatação linear do ferro, nós já sabemos que é 12 vezes 10 a menos 6, 12 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, né? Para quem não se lembra, ó, vamos colocar lá de novo na tabela lá de conversão de dilatação linear. Aqui, ó, tá no livro também essa tabelinha, tá? 12 vezes 10 a menos 6, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular a dilatação dessa barra aí. Dilatação é ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes a variação da temperatura, certo? Dilatação da barra vai ser L0, 5 metros, vou colocar a unidade também, tá? 5 metros, vezes coeficiente de dilatação linear do ferro. Vamos lá, pessoal. 12 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Vou colocar a unidade aqui, ó, dividido por grau Celsius. Vezes variação da temperatura. Pessoal, olha aqui, ó. Variação da temperatura, vamos fazer aqui, ó. É o ΔT. Facinho demais. É temperatura final menos temperatura inicial. Então, variação da temperatura é temperatura final 25 menos 21 vai dar 4 graus Celsius. Tranquilo? Então, temperatura, variação da temperatura, 4 graus Celsius. Vou tirar esse cara daqui, para ele não atrapalhar mais a gente. 4, vou colocar a unidade também para a gente não se perder. 4 graus Celsius. Então, olha aqui o que a gente tem, ó. Uma equação para resolver aí. Pessoal, vamos olhar para as unidades. Ó, nós temos metro em cima vezes graus Celsius e embaixo dividido por graus Celsius. Então, eu já posso cancelar esse grau Celsius com esse grau Celsius. Vai sobrar o que de unidade? Metro, que é a unidade de comprimento. Tá? Então, ΔL vai ser 5 vezes 12 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. Não fiz nada aqui, tá? Só fiz o quê? Só peguei esse 10 a menos 6 e joguei ele para lá. Tá bom? Vamos lá, pessoal. 5 vezes 12 é 60.
60 vezes 4, 240, porque 6 vezes 4 é 24. Então, vai ficar 240 vezes 10 a menos 6 metros, certo? Tranquilo, pessoal? Isso aqui é a dilatação da barra, mas ele quer saber o comprimento final dela, tá? O que acontece, pessoal? Se ele quer saber o comprimento final da barra, olha que interessante. O comprimento final da barra é o seguinte, o comprimento final é igual a L0 mais ΔL, que é o comprimento inicial mais quanto ela variou. O comprimento inicial da barra é 5 metros, certo? Mais o ΔL que nós acabamos de calcular, 240 vezes 10 a menos 6. E essa soma aqui, como que faz? Estranha essa soma, né? Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que pegar esse número aqui, ó, e transformar ele num número decimal, para a gente poder somar com 5, tá? Porque do jeito que está aqui, a gente não consegue somar, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega esse ΔL aqui, ó, que é 240 vezes 10 a menos 6, e transforma ele no número decimal. Então, vamos lá, 240 é 240,0. E aí tem um 10 a menos 6 aqui, ó. Então, o que acontece? Para eu tirar esse 10 a menos 6 daqui, eu tenho que pegar essa vírgula e andar com ela para a esquerda 6 casas. Vamos lá então, pessoal. Vamos colocar mais alguns zeros aqui, ó, para a gente andar 6 casas aí para ver onde que vai dar. Então, vamos lá. Uma casa ficou 10 a menos 5. Duas casas ficou 10 a menos 4. 3 casas ficou 10 a menos 3. 4 casas ficou 10 a menos 2. 5 casas ficou 10 a menos 1. 6 casas ficou 10 elevado a 0. Então, 240 vezes 10 a menos 6, 240 vezes 10 a menos 6 é igual a 0,00024, tá? 0,240, que é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 elevado a 0, que vale 1. Então, ele some daqui, eu não preciso manter o 10 elevado a 0. Então, o L final da barra será 5 mais 240 vezes 10 a menos 6, 0,00024. Então, o tamanho final da barra vai ser 5 metros e 0,0024 metros. Pessoal, olha o crescimento como é pequeno, a dilatação é muito pequena. Então, você pega uma barra de 5 metros, que é uma barra grande, ela vai crescer 0,00024. Então, se a gente for pegar isso aqui em milímetros, por exemplo, vamos pegar aqui esse número, 240 vezes 10 a menos 6 metros. A palavra milímetros, pessoal, quer dizer 10 a menos 3. Então, se eu colocar aqui, ó, 240 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 metros, é o mesmo número, ó, 10 a menos 6, eu estou transformando em 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, é a mesma coisa. Conserva a base e soma os expoentes, vai dar 10 a menos 6. Esse 10 a menos 3 aqui a gente pode chamar de mili, vem de milímetros. Então, 240 vezes 10 a menos 6 metros, eu posso falar que é 240 vezes 10 a menos 3 milímetros, milimetros, ó, porque esse 10 a menos 3 é esse milho aqui, tá? E 240 vezes 10 a menos 3, eu ando 3 casas com a vírgula para cá, ele vai virar 0,24 milímetros, tá? Ou seja, uma barra de 5 metros de comprimento grande, quando ela é submetida a uma diferença de temperatura de 4 graus Celsius, ela cresce 0,24 milímetros, ou seja, 1/4 de milímetro ela cresce, muito pouquinho, tá bom? Obviamente, se a variação da temperatura aqui for maior, ela vai crescer mais também, tá? Mas mesmo assim é pouco. Belezinha? Vamos para o próximo. Aí ele fala o seguinte, ó, uma barra de metal possui comprimento L0 a 30 graus Celsius. Então, L0 a 30 graus Celsius.
Quando essa barra é aquecida até 120, seu comprimento aumenta 0,001 L0. Tá? Ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação do metal. Então, vamos lá. Ele só tem aqui letras para a gente trabalhar, né? Então, ele falou que a temperatura inicial da barra é 30 graus Celsius. O tamanho inicial dela é L0. Quando essa barra é aquecida até uma temperatura final de 120 graus Celsius, o que acontece? O aumento dessa barra, pessoal, o aumento dela, que é o ΔL dela, ele falou que é 0,001 L0, tá? Então, vamos lá, ó. Ele quer saber o coeficiente de dilatação do metal, tá? Então, ele quer saber o alfa. Se é uma barra, né? Então, ela só cresce em uma direção. Então, vamos lá. ΔL é igual a L0 vezes alfa, que é quem ele quer saber, vezes a variação da temperatura, certo? Se você quer tentar fazer o exercício, dá um pause no vídeo aí e tenta fazer o exercício. Ah, legal assim, porque aí você tem um parâmetro já para saber se você está sabendo resolver, tá? Então, o ΔL, pessoal, ele falou que a variação do comprimento da barra vale 0,001 L0. Então, no lugar do ΔL, que é o comprimento de dilatação da barra, a gente vai ter 0,001 L0, tá? Que é igual ao tamanho inicial dela, L0, vezes alfa, que é quem ele quer saber, vezes a variação da temperatura. Olha aqui, pessoal, não precisa nem de muito fosfato, ó. Se a temperatura inicial era 30 e foi para 120, quanto que ela aumentou? Ela aumentou 90 graus Celsius, certo? E se fosse o contrário, pessoal? Se fosse temperatura inicial 120, temperatura final 30, seria menos 90, tá? Mas se você ainda tem dúvida, vem aqui e calcula. Ó, a temperatura, a variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, que no nosso caso é 120 menos 30, que é igual a 90 graus Celsius. Então, aqui é 90, tá? Pessoal, para calcular o alfa aqui, a gente tem que deixar ele sozinho aqui desse lado. Então, tudo que está aqui tem que passar para lá fazendo a operação inversa. Aqui só tem multiplicação, vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 0,001 L0 dividido por L0 vezes 90, que é igual, quem está lá do outro lado, o alfa. Quem estava aqui desse lado com o alfa, o L0 e o 90, eu passei para lá, dividindo. Então, eu já consigo cancelar esse L0 dividido por L0. E aí a gente vai obter que o alfa é igual a 0,001 dividido por 90. Aqui, pessoal. Aqui, matemática agora, né? Olha aqui que interessante. Então, a gente vai fazer algumas mudanças para fazer essa conta ficar mais fácil para a gente. Porque nesse nível aqui que ela está, ó, muito chata de fazer. Imagina você fazer aqui, ó, 0,001 dividido por 90. Meu Deus, eu não sei resolver essa conta. Mas eu sei trabalhar com as potências de 10, tá? E as potências de 10 a gente vai transformar esses números em potência de 10. Esse 0,001 eu vou transformar ele em 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. E o 90 eu vou transformar ele em 9 vezes 10 a alguma coisa, tá? Então, lembra da balança, ó. Esse número aqui é pequeno. Eu aumentei ele para 1. Se eu aumentei aqui, eu tenho que diminuir aqui a mesma quantidade de casas que eu aumentei. Quantas casas eu aumentei? 1, 2, 3. Ele virou o número 1. Então, aqui eu tenho que diminuir 3 casas. Menos 3. E aqui eu diminuí o 90 para 9. Se eu diminuir o 90 para 9, eu tenho que fazer o quê? Aumentar uma casa aqui. Então, diminuiu 90, a vírgula estava aqui para 9, eu aumento uma casa aqui. Então, 9 vezes 10 a primeira. Ainda não está legal de resolver, porque 1 dividido por 9 é meio chato de fazer, mas a gente pode fazer uma mudança a mais aqui. Eu posso transformar esse 1 em 10, pessoal, porque eu vou ficar 10 dividido por 9. Eu aumentei ele aqui ainda.
Então, se eu aumentei, eu vou ter que diminuir ainda mais uma casa lá, ó, 10 a menos 4, certo? Dividido por 9 vezes 10 a primeira. Agora ficou melhor de fazer a conta, tá? Vamos conferir para ver se eu fiz a coisa certa aqui com esse 10 vezes 10 a menos 4. Ó, só aqui no cantinho, ó. 10 vezes 10 a menos 4. Se eu quero transformar ele no número decimal de novo, eu tenho que pegar a vírgula que está aqui, ó, e andar com ela 4 casas para a esquerda. Ó, tá aqui, eu tenho que andar 4 casas para a esquerda. Vou colocar mais vírgula aqui, ó, mais 0. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Onde eu vou parar? 0,001. Esse é um número que está aqui? É. Então tá certo. Tá? Dá uma conferida sempre para ver se você não está errando na hora de mudar essas potências aí. Como a gente resolve isso aqui? Bom, 10 dividido por 9 vezes 10 a quarta menos 4. E esse cara tá 10 a primeira aqui, ele vai subir e vai ficar 10 a menos 1. Tá? 10 dividido por 9, pessoal. A gente pode fazer aqui, ó, 10 dividido por 9, certo? É quanto? 1 vezes 9, 9, para 10, 1. Abaixo 0, põe 0 aqui, 1,1. Então, vai ficar lá 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Joia? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Maravilha. Mais um exercício aqui, que é daquela lâmina bimetálica, tá? Aqui, ó. Nós temos uma lâmina, ó, que ele fala aqui, ó, coeficiente de dilatação linear do metal A, coeficiente de dilatação linear dele, é o dobro do coeficiente de dilatação linear B. Então, ele dilata mais, certo? Qual será o comportamento da lâmina se a temperatura aumentar de 150 graus? Então, o que acontece, pessoal? A gente vai vir aqui, ó, e vai aumentar a temperatura dessa lâmina. Então, a gente tem uma lâmina, que é a lâmina A. Colada nela, a gente tem uma outra lâmina, que é a lâmina B. Tá? E elas têm um coeficiente linear aqui de dilatação. Então, o coeficiente linear da lâmina B, vamos chamar que é αB. E o coeficiente linear da lâmina A é αA. Porém, ele falou que o αA é 2 vezes o αB. Ou seja, quando a gente aumentar a temperatura, essa lâmina vai crescer mais. E se elas estão grudadas aqui, ó, o que vai acontecer após a gente aumentar a temperatura? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu naquele experimento lá, que o rapaz colocou uma lâmina, o professor colocou uma lâmina no fogo. Essa lâmina vai crescer mais, então vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu pegar a lâmina vermelha, caneta vermelha aqui. Tá? A lâmina vermelha vai crescer mais e vai se entortar, porque ela está ligada na lâmina azul. Tá? Então, as lâminas vão sofrer uma inclinação aí. Tá? Apaga aqui. O desenho está bem ruim, mas vamos tentar melhorar. Tá? Vai acontecer isso aqui. Ó. A lâmina A cresce mais que a lâmina B, porque o coeficiente de dilatação linear dela é maior. Tranquilo? Bom, para terminar aqui, ó, nós vamos falar agora de dilatação superficial, né? E dilatação volumétrica, certo? E quando a gente for falar de dilatação superficial, que tem a ver com a área, pessoal, basta a gente pegar e calcular a área, né? Então, você imagina aqui que a gente tem uma chapa, supondo que ele deu uma chapa para a gente de 1 metro por 3 metros. O que a gente vai fazer? Tem que calcular a área dessa chapa. A área dessa chapa é igual a base vezes a altura, que é igual a 1 vezes 3, que é igual a 3 metros quadrados. Fácil, né? Aqui, ó, ele está falando o seguinte, ó, exercício da PUC aí. Um frasco de vidro está com tampa de zinco. Vidro e zinco enroscada, não sendo possível soltá-la. Pessoal, todo mundo já teve uma dificuldade disso, né? Vai tentar abrir um vidro de palmito, por exemplo, então a gente não consegue abrir. Olha aqui que ele está falando. Os coeficientes de dilatação linear são iguais a alfa do zinco, 30 vezes 10 a menos 6,
E alfa do vidro, 8,5 vezes 10 a menos 6. Como soltar a tampa sem danificar o frasco? Justifique sua resposta. Pessoal, é facinho fazer isso, tá? Como soltar uma tampa, dá para fazer um experimento em casa aí, tá? O que acontece? A gente tem um frasco, certo? De vidro e uma tampa de metal que fica grudada aqui, certo? Metal e vidro. Quem dilata mais? Quem tem o maior coeficiente de dilatação. Ó, o zinco tem 30 vezes 10 a menos 6 e o alfa do vidro é 8,5 vezes 10 a menos 6. Então, o metal dilata mais do que o vidro. Então, o que a gente faz? A gente pega uma panela, certo? Bota água quente nessa panela. Coloca água quente nela. Esquenta a água. Aí a gente vem aqui, ó, com o vidro de ponta cabeça, mergulha ele na parte da tampa. Mergulha ele na parte da tampa. Ó. O que vai acontecer? O vidro não vai dilatar, porque não está sendo esquentado, aquecido. E o metal, ele vai dilatar, ele vai aumentar de tamanho, vai sofrer uma dilatação. Esquentou um pouquinho aqui, né? Cuidado para não queimar a mão. Você vira de novo o metal e faz o giro e abre, tá bom? É assim que a gente abre um frasco utilizando o conceito de dilatação. O último exercício, para terminar, um líquido de coeficiente de dilatação volumétrica, tem um parecido com esse aqui na atividade lá que eu passei, tá? Um líquido, coeficiente de dilatação volumétrica igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1, encontra-se num recipiente com capacidade de 120 litros. Então, a gente tem um recipiente, tá? Com capacidade de 120 litros e o líquido está aqui nele, ó. Tem um líquido aqui nesse recipiente. O recipiente encontra-se completamente cheio, pessoal, completamente cheio, a uma temperatura de 10 graus Celsius. Quando foi levado a um ambiente de 30 graus Celsius, certo? Ao atingir o equilíbrio térmico, desprezando a dilatação do recipiente, ó, isso aqui, ó, desprezando a dilatação do recipiente. Qual o volume do líquido derramado? O líquido, pessoal, ele vai aumentar de volume. Se ele vai aumentar de volume, ele vai ter uma variação do volume dele aqui, ó. Vai ter um ΔV. E esse ΔV vai derramar do recipiente, tá? Aqui, pessoal, ele está falando que ele está desprezando o coeficiente de dilatação do recipiente. Mas se ele desse o coeficiente de dilatação do recipiente, a gente ia ter que considerar que o recipiente também ia crescer, tá? Aí o volume derramado ia ser menor. Então, vamos lá, pessoal. Quanto tem? 120 litros. Então, vamos lá. Variação do volume é igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT, certo? Então, vamos lá. Ó. Variação do volume vai ser igual a V0, que é o volume inicial, que é 120 litros, vezes gama, pessoal. Gama, lembra lá? Que ele é volume, dilatação volumétrica, 3α. Ele deu para a gente, ó, coeficiente de dilatação volumétrica. Ele já deu o coeficiente de dilatação volumétrica. Se ele falasse aqui coeficiente de dilatação linear, o que a gente ia ter que fazer? Pegar o coeficiente de dilatação linear e multiplicar por 3α. Mas ele já deu o volumétrico, o final, ó, 1,5 vezes 10 a menos 3. Então, tá certo já. 1,5 vezes 10 a menos 3. Vezes a variação da temperatura. A inicial era 10, a final foi 30, a variação foi de 20. ΔV vai ser igual, então, vamos separar os números aqui. 120 vezes 1,5 vezes 20, vezes 10 a menos 3, certo? ΔV é igual, fazendo a continha aqui, ó, 1,5 vezes 20 dá 30, certo? 1,5 vezes 20 dá 30, tudo de cabeça, vai, vamos raciocinar aí, tá? 30 vezes 120. 30 vezes 120, eu não sei quanto que é de cabeça, mas eu sei quanto que é 3 vezes 12.
3 vezes 12, pessoal, é 36, certo? Só que, na verdade, é 30 vezes 120. Tem um zero aqui e um zero aqui que eu não considerei nessa conta. Então, eu venho aqui e acrescento 3.600 e tem esse 10 a menos 3 aqui. 10 a menos 3, certo? 3.600 vezes 10 a menos 3. Se eu quero saber a variação do volume, litros, né? Porque o volume inicial era 120 litros. Eu pego esse 10 a menos 3 aqui, a vírgula está aqui, ó, ando 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, vai virar 3,6 litros. Ou seja, num recipiente de 120 litros, eu vou ter uma variação, uma perda de 3,6 litros. Pessoal, se ele desse para a gente, se ele pedisse como exercício da atividade, ele pediu para a gente ele considerar a variação do volume do recipiente. Então, o que, que a gente ia fazer? A gente ia fazer a mesma coisa, ia ter que fazer duas contas, ia ter que fazer um outro ΔV do vidro, do recipiente, tá? Ia ter que fazer um ΔV do recipiente, né? Do recipiente, que ia ser o volume inicial do recipiente vezes o gama do recipiente vezes a variação da temperatura. Então, a variação do volume do recipiente seria volume inicial é a mesma coisa, temperatura, variação de temperatura é a mesma coisa, que seria 20, né? Igual 20 graus. E aqui o gama do recipiente, sei lá, se fosse vidro, e aí ele teria um coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Se a gente imagina que aqui a gente fez a conta e o recipiente cresceu, o recipiente aumentou 2 litros de volume. Quanto que ia transbordar? Então você ia ter inicialmente 120 e depois você ia ter um volume maior de 122 litros. Aumentou de volume. O líquido era 120, aumentou 3,6. Então, como você ia ter aqui 120 litros de volume, 122, você ia transbordar quanto? Ia transbordar o ΔV do líquido, que era 3,6, menos o ΔV do recipiente, que era 2. Né? Então, seria 3,6 menos 2, que daria 1,6 litros. Tá? O exercício da atividade tem um exercício lá do livro que tem que considerar o tamanho do recipiente, considerar a dilatação do recipiente. Tranquilo? Belezinha? Então vamos encerrando e boa semana para vocês.